mas eu não poderia de deixar um espaço, né, para que você pudesse também deixar um testemunho, esse testemunho que o senhor falou, né, quando a gente estava no carro, né, o senhor falou lá de, se eu não me engano, foi Orlando, né, uma ida sua para o exterior, que Deus ele se mostrou presente na sua vida e que como a vida é cheia de incertezas, né? Como a vida é cheia de altos e baixos, muitas das vezes a gente não acredita, né, no agir de Deus, né, na nossa vida, no poder transformador, né, que Ele traz para cada um de nós. E como aconteceu lá, aquilo me impactou lá atrás e eu queria levar essa mensagem para todos os ouvintes aí e eu acredito que esse testemunho vai impactar muita gente. Nailton, eu em 2018 eu me mudei, né, com a minha família para os Estados Unidos e o nosso combinado, o combinado com a minha esposa, era a gente passar um ano para que os meninos tivessem uma experiência, pudessem aprender o inglês, que foi esse legado que meu pai me deu. Meu pai, um agricultor, morador de Pesqueira, no interior lá de Pernambuco, que veio no Pau de Arara para o Recife, morar numa casa de estudante e que fez 3 cursos superior na jornada dele. E eu disse para meu filho, olha, eu já peguei mamão com açúcar, eu já morei no subúrbio de Recife, mas eu não tive dificuldade. Eu fui para o exterior antes de meus pais, eu fui fazer um curso, passei um ano lá fazendo um intercâmbio. Então eu queria, né, permitir que meus filhos vivenciassem isso. Legal. E nós fomos. E o tempo passou, daqui a pouco chegou a pandemia e nós ficamos lá durante a pandemia. Mas eu ficava indo e voltando. Passava 2 meses lá, 1 mês aqui, sem a minha esposa, sem meus filhos. E era trabalho na veia, visitando os clientes, fazendo as audiências. E assim foi minha vida. E o tempo foi passando. Quando chegou em 2023, essa vinda para cá estava muito mais frequente. Então eu estava passando aqui 7 meses, 8 meses, cheguei a passar 7 meses aqui, com 2 filhos adolescentes, lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, na Flórida, e minha esposa lá. Então não estava equilibrado isso, sabe? Eu precisava estar mais presente em casa. E ao mesmo tempo que eu estava refletindo sobre isso, eu comecei a orar muito ao Senhor. Nas minhas orações, eu sempre peço 2 coisas, basicamente, saúde e sabedoria. Saúde e sabedoria. Então, quando eu acordo de manhã com saúde, eu tenho que honrar a saúde que Deus me deu. Eu falo com minha filha, com meu filho, toda criança passa por aquilo, né? Oi, estou com uma dorzinha de barriga, não estou querendo ir hoje para a escola. Eu disse, minha filha, meu filho, toma um remédio e honra a saúde que Deus te deu. Porque na hora que você não está honrando, você está pecando. Exato. Porque você pede e Ele dá. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero mais sabedoria para poder conduzir meus negócios, conduzir minha família. Eu quero que Tu me use mais, Senhor. Eu pedi, Senhor, usa meus dons e talentos que Tu me desse para impactar mais vida. E eu comecei a orar isso muito, muito, muito. E comecei a andar com os irmãos da Assembleia de Deus lá em Orlando. Né, os irmãos, eu chamo do sapatinho de fogo, né? E eu sou bem pentecostal também. Eu gosto de Cassiane, as músicas são essas aí. E aí eu comecei a andar com esses irmãos. E aí, rapaz, no meio da Disney, de repente, os irmãos entregando uma palavra profética no meio da Disney. Sem conhecer uma pessoa, do nada, Deus está dizendo que eis que te digo, eu digo, gente, como é que é esse negócio? Eu quero aprender isso. Eu quero viver experiências espirituais com o Senhor. E de tanto eu pedir, eu comecei a receber. E aí foram vários momentos, mas acredito que Nailton está comentando aqui um momento ímpar que me fez voltar para o Brasil. Né? Essa é a pergunta que eu mais respondo lá em Alphaville. Rapaz, por que trocasse os Estados Unidos pelo Brasil? Foi obediência ao Senhor. Eu fui convidado para um jantar, para ir na casa de pessoas que eu não conhecia. É um jantar de ação de graças. O amigo que é corretor, um casal conseguiu comprar uma casa. O Senhor tinha dito assim, olha, tu vais comprar tua casa até outubro. E a pessoa, 6 meses e nada, tinha $20 mil só para dar de entrada. E todo mundo negando, até que um dia, no final de outubro, dentro do prazo que o Senhor falou, a imobiliária e a empresa de corretora de imóveis aceitou
a proposta e eles compraram a casa. Deu uma entrada de $20 mil apenas. E aí eu fui convidado para um jantar de ação de graças. E lá, poucas pessoas, 10 pessoas apenas, um casal de pastores que eu nunca vi na minha vida, um outro pastor que eu ficava brincando, um pastor aleatório que eu também não conhecia, que não conhecia o outro casal de pastores. Praticamente ninguém se conhecia. Cada um trouxe um amigo diferente. Jantamos com uma mesa farta e fui convidado por Israel e Stephanie. Eu deixo aqui meu beijo e minha gratidão a vocês. E quando nós começamos a orar, o pastor aleatório que tem nome hoje é meu amigo Júlio, pastor Júlio. Ele começou a trazer uma palavra profética para mim. E ele olhava para mim e dizia assim: meu filho, que bom que você veio para esse jantar. Eu marquei um encontro contigo nessa noite. Eu vejo aqui na minha frente o estado de Pernambuco. E aí ele começa a dissecar a minha vida toda, num nível de detalhe que eu disse, eu só fazia chorar, mas chorar de alegria e de gratidão a Deus pelo privilégio do Senhor estar falando comigo ali diretamente. E ele dizia: meu filho, eu te vejo morando em São Paulo, meu filho. Eu te vejo assinando muitos contratos, meu filho. Meu filho, aquele teu processo que tramita no interior de São Paulo, minha gente, era muito detalhe. Eu vejo vitória no final. Sim. O processo hoje ultrapassa 3 milhões, vai chegar a 15 milhões, está no TST. Ele chegava, teu filho, meu filho não estava lá e ele não me conhecia, não sabia da minha família. Teu filho vai estudar numa grande universidade. E na hora que tudo aquilo veio, eu disse: Senhor, eu vou te obedecer. E eu não sabia, eu sabia que era São Paulo. Eu nunca tinha pisado meu pé em Alphaville. E aí outros encontros foram acontecendo. E aí eu fui para Alphaville, assisti uma palestra do Pablo Marçal. Cheguei ali, no dia seguinte, peguei o Uber. Amigo, me mostra essa terra, deixa eu espiar essa terra. E eu saí andando ali por Alphaville, liguei para minha esposa, digo: amor, eu descobri no Brasil o lugar mais parecido com Orlando e com os Estados Unidos. É aqui que o Senhor está dizendo para a gente morar. E nós fomos. Essa palavra profética foi em final de outubro, novembro. Em janeiro eu tinha me mudado, já estava lá. E nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, os melhores dias das nossas vidas. Amém. Seja no ambiente familiar. Amém. Meu filho já passou na Universidade de Medicina, a palavra profética que foi dada lá, contratos sendo celebrados. Fechamos um novo contrato agora, recente, com uma grande empresa na área de varejo, paulista, né, que tem para mais de 45 filiais lá. Então, é só gratidão a Deus. Quando eu olhava para esse cenário, eu não via facilidades, mas eu tinha um Deus que é o Deus do impossível, que ele dizia assim: meu filho, bota o pé que eu boto o chão. Não tinha chão, mas eu botava o pé e ele colocava o chão. E é assim que a gente está vivendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.